aula passada nós falamos sobre os tipos de variáveis em R e hoje nós vamos aqui usar o RStudio para entender um pouquinho de como criar vetores, como manusear os elementos dos vetores. Essa não é uma aula que vai cobrir exaustivamente o assunto, mas vai dar para ter uma boa ideia, né? Então aqui nós já abrimos o RStudio, né? Aqui está o console, eu vou abrir um código aqui, um script, né? New R script, né? Onde você escreve o seu código. Deixa eu limpar esse console aqui, vou limpar também aqui esse workspace e vamos começar a criar vetores. Então vamos pôr um comentário aqui, né? E o comentário, criando vetores, né? Criando vetores. Vou criar um vetor de números inteiros aqui, tá? Vetor de números inteiros, né? Então vamos ver. Por exemplo, vou chamar de V1. V1 igual. Como é que eu vou escrever o vetor? Então, C para concatenar, né? Na verdade não é números inteiros aqui, a não ser que eu escreva, vamos pensar aqui o L, né? Então, tá certo. 1L, 2L, 25L, 450L, dou Ctrl Enter, né, que é o Run, V1 aqui, só para a gente ver aqui no Workspace, tá aqui, né, ó, que tipo de variável é essa, né, type of V1, vamos executar aqui, Ctrl Enter, integer, né, é um vetor de inteiros. Eu poderia ter, por exemplo, um vetor aqui de double, né, então V2 igual, concatenar aqui, 1, 2, 2,55, na verdade 2 ponto, o separador decimal aqui é o ponto, né, no software, 3.14, então tá aqui, V2, dá um Ctrl Enter, apareceu ali o que é, qual é o tipo, type of V2, é o tipo double, né, tá aí, double, então um vetor de números decimais, né? Há outras formas de criar vetores, obviamente, né? E nós vamos ver várias dessas formas, né? Abrir um espacinho aqui, né? Então vamos lá, por exemplo, eu posso ter, vamos testar esse aqui, V3 igual 1, 2.15, será que funciona? Vou dar o Ctrl Enter, né? Run, V3, tá aqui, V3, esse 1 aqui na frente, né? Tá dizendo que é a primeira, é um vetor com uma linha, né? Isso aqui, certamente ele criou como double, né? Vamos ver lá, type of V3. Não, integer, ele criou um vetor de números inteiros, né? Então, eu me enganei. Então, com esse comando, você cria um vetor de números inteiros, que vai de 1 a 15, né? Interessante isso, né? E se eu quiser, por exemplo, só os números pares, de 1 a 15? Então, vou criar o V4. Ó. V4 igual, como é que eu faço para pegar só os números pares? Vou usar esse comando sec 1, que é o primeiro número, 15, e eu vou querer de 2 em 2. Na verdade, vou pegar aqui só os números ímpares. Vou dar o Ctrl Enter, que é o Run, né? V4, Ctrl Enter, está aqui embaixo no console, então ele só pegou os números ímpares, né? De 2 em 2, tá vendo? E se eu quiser de 4 em 4? Então, V5, vou usar esse mesmo comando sec 1 até 15, só que agora eu vou de 4 em 4. Vou dar um Ctrl Enter, V5 está aqui, Ctrl Enter, então tá aí. O 15 não apareceu porque de 4 em 4, se você pegar aqui 13 mais 4, vai dar mais do que 15, por isso o 15 não apareceu por aí, né? Vamos testar outros códigos aqui, outras possibilidades. Deixa eu fazer um teste aqui, vamos chamar de V6 igual 1, 2 pontos, 15, 2 pontos, 4. Vamos ver se vai funcionar para repetir o que a gente acabou de fazer com o comando sec, a função sec. Não, não funciona. Então, realmente você tem que usar a função sec.
Então isso aqui não funciona. Vamos ver um outro teste aqui, por exemplo, vou querer criar então o vetor V6, que vai ser rep 3, 20. O que ele vai fazer? Vamos por V6, né? Tá aqui, então ele repetiu 20 vezes o número 3. Então rep aí de repetir, né? E se eu quiser um vetor de caracteres? Então vamos pegar aqui, V7 igual rep, digamos que eu quero repetir o caractere A por, sei lá, 20 vezes. Então vamos por aqui, V7, vou dar o Ctrl Enter, né, executar para aparecer aqui, então tá aí. Qual é o tipo de V6? Que tipo de variável é o V6? Type of V6, vamos ver aqui, double, né? Então, interessante, quando você usa esse comando rep, você cria um vetor double, né? Vamos aproveitar aqui, então, rever aqui o que a gente viu. Olha só, aqui, ó. Quando você tem usa esse comando aqui, v3 igual 1 até 15. Né? Ó, o v3 está aqui. Qual é o tipo de variável? É integer. Então aqui ele criou uma variável de números inteiros. Se eu pegar aqui v4 e criar também um vetor agora com esse comando sec. Qual é o tipo de variável que ele cria? Então, type of v4 double. Que interessante, né? Então, olha só o V3. O V3, ó. Aliás, deixa eu refazer esse V4 aqui, ó. Vou pôr aqui intervalo 1. Então, de modo que, novamente, ó, vou reexecutar o V3 aqui, ó. V3, está aqui o comando, e resulta num vetor de números inteiros. Se eu usar o sec para fazer a mesma coisa, tá aqui, fez a mesma coisa, só que ele criou um vetor de double, né? De float, né? Como se fossem números decimais, isso aqui. Enfim, na memória ele é armazenado como se fossem números decimais, né? Então, tá aí a diferença, né? Que mais? Eu posso, ainda vamos voltar aqui ao comando rep, como se diz, repetir, né? Ó. Então, se repetiu 3, aqui eu repeti essa variável, a letra A, né, esse caractere, e se eu colocar assim, ó, rep, eu quero que ele repita o vetor, digamos, V1. V1 é um vetor que eu já criei. 5 vezes, por exemplo. O que ele vai fazer? Então ele repete o vetor V1 5 vezes quando eu faço isso aqui. Aqui eu não atribuo esse valor a ninguém, então ele não criou nenhuma variável nova, né? Só para ilustrar que você pode usar esse comando também para, digamos assim, criar vetores, né? Deixa eu ver aqui. Agora vamos trabalhar aqui com, digamos, a localização dos elementos em um vetor. Então, posso ter, por exemplo, o vetor x. Deixa eu limpar aqui embaixo. X pode ser um vetor de caracteres. Tipo aqui, vamos criar C para concatenar. Então, A, aqui por A, B, C, D, E, F. Então, tá aqui esse vetor, ó, x, está aqui o vetor, um vetor de caracteres. Olha só, na maioria das linguagens de programação, você começa a contar aqui os elementos de um vetor do zero. Só que aqui você, no caso do R, você começa a contar do 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá entendendo? Então vamos acessar elementos do vetor. Por exemplo, eu quero o primeiro elemento do vetor. Então, x, abre colchetes, vou pegar aqui 1. Então, está aí. O primeiro elemento é o A. Por exemplo, eu quero o quarto elemento, que é o D. X, 4. Está aí o quarto elemento, é o elemento D.
Deixa eu ver. Se eu quiser o vetor todo menos o terceiro elemento, o C, vamos ver se dá certo isso aqui. X menos 3. Vamos ver o que vai sair. Então, esse menos 3 aqui, ele vai fazer com que você tenha acesso aqui a todos os elementos do vetor, exceto o 3 aqui, o terceiro, que é o C. E se eu quiser, digamos assim, do primeiro, obter, acessar do primeiro ao quarto elemento. Então, x, 1, 2 pontos, 4. Vamos ver o que vai dar. Então tá aí, pegou os primeiros 4 elementos, né? Vamos ver o que vai acontecer se eu fizesse aqui x menos 1. Ele colocou todos os elementos, exceto o primeiro, né? Obviamente, né? Eu posso usar esse tipo de comando para criar um novo vetor. Por exemplo, posso pegar aqui w igual x de 1 a 4. Então vai pegar os primeiros 4 elementos do vetor x e vai criar um vetor atribuí-lo à variável w. Vamos ver? Vamos para aqui, w, Ctrl Enter, tá aí. Eu havia dito. Bom, por essa aula é só, né? Na próxima aula nós vamos ver matrizes, né? Criar e manipular matrizes. Então, até lá.